E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar o recém-lançado programa Move Brasil. Tem muita empolgação rolando por aí sobre a chance de finalmente comprar o carro próprio, né? Mas a grande pergunta que a gente precisa responder nesta análise é: como é que o aumento drástico do número de motoristas nas ruas vai de fato impactar a renda daquela galera que vive da direção? Para começar a entender o tamanho da coisa, a gente tem que ancorar nossa conversa nesse número que é, no mínimo, absurdo. 30 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse é o volume de crédito subsidiado que o governo liberou para tentar remodelar todo o cenário do transporte por aplicativo aqui no país. É uma injeção de capital com um poder de transformação gigantesco e é exatamente a partir desse número que a nossa projeção econômica vai se desenrolar hoje. E para ninguém se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver o programa Move Brasil em si, depois os critérios e elegibilidade, passamos para o embate aluguel contra financiamento, aí a gente faz o paralelo dos caminhões, depois o impacto na renda mensal e, para fechar, o saldo final. Ponto 1. O programa Move Brasil, com essa injeção governamental de 30 bilhões, indo direto para a base da política, o objetivo do governo aqui é super claro: criar uma ponte para a propriedade do veículo. A ideia é facilitar o acesso ao crédito para aqueles motoristas que passam a vida inteira pagando aluguel para a locadora. É uma tentativa de inclusão produtiva usando o BNDES para apoiar uma categoria gigantesca que hoje passa de 1.700.000 trabalhadores pelo país. Mas o que realmente chama a atenção aqui é a escala do negócio. Com esse orçamento todo operado via BNDES, a expectativa é simplesmente jogar de 200 a 300 mil novos automóveis no mercado, focando num público de quase 1,4 milhão de motoristas. A gente está falando de uma enxurrada de carros novos entrando no mercado de trabalho de uma hora para outra, e isso traz algumas consequências econômicas bem fascinantes, para dizer o mínimo. Ponto 2. Critérios e elegibilidade. Afinal, quais são os requisitos técnicos para entrar nessa? Bom, esse dinheiro não é bagunça. O programa não é um passe livre para qualquer um que baixar um app de transporte hoje. Tem filtros bem claros. Para começar, o motorista precisa de 12 meses de cadastro ininterrupto e um mínimo de 100 corridas. Ou seja, o foco é em quem já está na lida, os mais consistentes, não na galera temporária. E tem um detalhe super importante: o carro financiado, que pode custar até R$ 150 mil, tem que ser flex, híbrido ou elétrico. Então, o governo meio que mata dois coelhos com uma cajadada só. Financia o trabalhador e ainda força uma política industrial verde para tentar descarbonizar nossa frota. O que nos leva ao ponto 3. Aluguel versus financiamento. Qual é o problema visível aqui e a solução que estão propondo? A sacada principal é cristalina. Hoje, o aluguel do carro é uma despesa operacional pura, certo? O dinheiro sai todo santo mês da conta e o motorista não constrói patrimônio nenhum. O financiamento entra exatamente para tentar transformar esse gasto sem fim na construção de um patrimônio de verdade. A promessa é que, depois de pagar as parcelas por até 72 meses, o carro finalmente vira um bem tangível da família. E o apelo visual disso para o bolso é inegável. Dá uma olhada nessa diferença. A gente sai de um aluguel que bate fácil os R$ 4.200 por mês e cai para uma parcela de financiamento ali na casa dos R$ 2.500. O impacto imediato é brutal. Isso pode liberar mais de R$ 1.000 livres todo mês, dando aquele respiro que muita gente precisa nas contas. Mas calma lá, a gente não pode esquecer que essa é só a foto do curto prazo. Avançando para o ponto 4, o paralelo dos caminhões. Vamos dar uma olhada num alerta histórico sobre crédito subsidiado. Para entender os riscos macroeconômicos lá na frente, a gente tem que olhar pelo retrovisor, para uma história muito parecida que aconteceu no Brasil na década passada. Entre 2009 e 2014, rolou uma injeção gigante de crédito subsidiado pelo BNDES para a compra de caminhões. E o resultado? A frota cresceu num ritmo muito mais acelerado do que a demanda real da economia. Essa super oferta esmagou o preço dos fretes a partir de 2014. A rentabilidade caiu tanto que a gente desembocou naquela greve histórica dos caminhoneiros em 2018. O ponto crucial dessa comparação é que o crédito resolve sim um problema imediato e supervisível, que é o alto custo do aluguel. Mas introduzir artificialmente centenas de milhares de novos carros nas ruas corre o sério risco de saturar a demanda orgânica. É matemática pura, pessoal. Quando a frota cresce muito mais rápido do que o número de passageiros, a conta simplesmente não fecha. E é aí que entra o nosso ponto 5, impacto na renda mensal.
como ficam os algoritmos e a diluição da renda com tanta superoferta. Para entender como a entrada desse monte de motorista vai impactar a renda de quem já está na rua, a gente tem que falar sobre um conceito vital, o tempo morto, ou aquelas horas ociosas. Se a gente tem a mesma quantidade de pessoas pedindo carro numa cidade, mas de repente surgem 200 mil novos motoristas rodando, as chamadas vão ser fragmentadas. O motorista acaba passando mais tempo parado dentro do carro, queimando o próprio tempo sem ganhar um centavo, só esperando o bendito algoritmo apitar. Esse é o grande imposto oculto da superoferta. E aqui tem uma diferença enorme em relação aos caminhões. Enquanto no frete o excesso de veículos fez o preço despencar para o consumidor, nos aplicativos as tarifas são rigidamente controladas pelas plataformas. O excesso de carros não derruba o preço da corrida para o passageiro. Na verdade, ele dilui o volume de chamadas para quem está dirigindo. Ou seja, o motorista assume uma dívida a longo prazo, mas vê a capacidade de fazer dinheiro encolher porque agora está dividindo os mesmos passageiros com muito mais carros. Chegamos ao ponto 6, o saldo final. Vamos pesar essas barreiras e os resultados. A gente precisa ser realista sobre quem realmente vai conseguir surfar nessa onda, porque as regras dos bancos ainda mandam no jogo. Existe uma barreira invisível aqui. O programa traz taxas excelentes, inclusive uma taxa anual de 11,5% exclusiva para mulheres, o que é bem legal se comparado aos 12,6% do padrão para os homens, mas a verdade nua e crua é que os trabalhadores mais vulneráveis ficam de fora. Quem não tem conta em banco, quem está negativado, ou quem depende 100% do dinheiro do dia a dia e não tem uma reserva para cobrir IPVA e seguro, infelizmente não vai conseguir acessar esse crédito. Colocando tudo na balança, a gente vê uma troca bem complexa. Por um lado, o Move Brasil entrega uma baita redução dos custos mensais de caixa e ainda ajuda na transição ecológica, é inegável. Mas, por outro lado, ele pega todos aqueles custos operacionais que antes eram dor de cabeça das locadoras, impostos cruzados, seguro, manutenção, e joga direto nas costas do motorista. E tudo isso amarrado a uma dívida fixa de até 72 meses, num mercado que, previsivelmente, vai ter a renda individual diluída pelo excesso de oferta. Então, para encerrar essa nossa análise, fica a provocação principal. Será que o alívio imediato no bolso de trocar o aluguel por um financiamento realmente supera o risco de longo prazo de ver a sua renda despencar num mercado completamente saturado? É claro que é excelente ser dono do próprio carro. Mas será que essa injeção maciça de crédito resolve as vulnerabilidades de quem trabalha com app? Ou só troca a dependência da locadora pela pressão de um algoritmo cada vez mais competitivo? É uma reflexão vital. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.